Olá, meus irmãos, essa é a nossa aula de reposição do capítulo 3 para as pessoas que não conseguiram assistir a nossa aula online na última segunda-feira, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos para a aula. Nós estamos, como eu falei, estudando o capítulo 3 agora, né? E o tema do nosso capítulo 3 é Preparado para o lar cristão? Então, nós vamos ver aqui alguns pontos, como eu falei, na aula online, nós temos aqui vários pontos em questão, né? Na verdade, são 9. Só verificar isso. São 9 e nós vamos estudar hoje apenas 4, para que possa dar tempo a gente fazer isso num tempo curto, né? Mas que seja bem proveitoso, tá bom? Então vamos lá. O primeiro ponto é: Deus é o grande idealizador do casamento. Quero ler essa parte aqui com você. Vamos pensar juntos sobre o casamento cristão. O casamento foi uma ideia de Deus, isso é fato. Vamos olhar o que compõe um casamento cristão e um lar cristão, o que significa ser casado no ponto de vista de Deus, não no nosso. Qual a função de cada membro da família, de acordo com a Bíblia, o que cada membro deve fazer para manter uma visão correta e a responsabilidade como parte da família. Vamos começar de onde Deus iniciou. Chamamos este lugar de casamento, né? O início da história humana, ela se inicia no Éden, né? Com o casamento, com a união de duas pessoas, que foi Adão e Eva. Então, é para lá que nós iniciamos a história, certo? O casamento é uma instituição que desceu para nós antes da queda do homem, né? Então, um ponto importante: antes do homem vir a cair, já existia o casamento, que foi a união de Adão e Eva. Agora, você deve pensar assim: poxa, como que um casamento, uma criação de Deus, muitas das vezes dá tão errado, dá tanto problema, causa uma série de problemas na sociedade, porque família, né, é a base da sociedade. Então, vamos falar um pouco sobre isso aqui, certo? Então, acompanha comigo aqui. Deus ordenou o casamento antes do pecado entrar no mundo e queria que este fosse parte da mais profunda, mais rica e mais alegre experiência da vida humana na Terra. Se assim não acontece, não é culpa da instituição em si, né, o casamento, mas daqueles que entram nela descuidadamente e falham ao cumprir suas exigências. Então, eu quero só passar aqui mais ou menos uma ideia do que seria essa explicação. Para uma receita de bolo dar certo, existem ingredientes que não podem faltar. Concorda comigo? Não pode faltar farinha de trigo. Não pode. Não pode faltar ovos. Então, querido, uma coisa que precisa ficar clara para nós é que, no que diz respeito a casamento, o Senhor, aquele que criou o casamento, é Ele que diz e determina o que é importante para um casamento. Então, existem ingredientes que não podem faltar. A gente vai falar um pouco sobre isso. Então, é importante que você entre num casamento, num lar cristão, tendo isso. Sem isso, não tem como dar certo. Tá bom? Ele fala aqui: de fato, o casamento é tão importante nos planos de Deus que ele compara o casamento, no livro de Éfesos, como Cristo e a igreja. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Quero colocar aqui 2 pontos, como nós já falamos. Deus determina o que é um casamento e como ele deve ser, porque ele é o criador do casamento, certo? Então, o Senhor, ele define muito bem o papel do homem e da mulher no casamento, e quando nós falhamos nessas responsabilidades, quando o homem falha com a sua responsabilidade, quando a mulher falha com a sua responsabilidade, não tem como dar certo, tá bom? Então, vamos lá. Ele fala o seguinte: porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas a seu marido. E aí?
mulher? Você é submissa ao seu marido? Porque se não for, não tem como dar certo. Essa é uma das receitas que não pode faltar no casamento, como nós falamos anteriormente. Sabe a receita do bolo? Que existem ingredientes que não podem faltar? Isso não pode faltar. Ou, se você quiser, você pode ter um bolo que não vai dar certo. Ou você pode querer fazer um bolo que não seja gostoso, não seja gostoso, não seja bom, não é? Como é que você faz um bolo sem farinha? Como é que você faz um bolo sem ovos? Então, existe uma receita na qual foi criada por Deus para dar certo, tá bom? E essa é uma delas. Você é submissa ao seu marido? Então você precisa pensar a respeito disso. Da mesma forma, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Marido, você ama mesmo a sua esposa? Como você demonstra isso? Quais são as suas atitudes que demonstram isso dia após dia, né? Diariamente, na rotina, quando acorda, quando está junto, quando vai dormir. Porque tem uns caras que parecem um jumento batizado, né? Não sabe expressar amor, não sabe expressar carinho, não sabe, nem tenta, às vezes nem se esforça. Eu quero dizer que esse é um ingrediente que também não pode faltar no casamento. Eu não me considero um romântico, mas eu sempre procuro agradar a minha esposa naquilo que está ao meu alcance, me esforçando. Às vezes eu não acerto, mas mesmo quando eu não acerto, eu tento pelo menos demonstrar que eu estou me esforçando para agradar. Me lembro de uma vez, já falei isso em uma das aulas, cheguei em casa morto de feliz porque tinha comprado um bolo para minha esposa. Só que não era o bolo que ela gostava. Eu me esforcei para agradar, mas não agradei. Mas preciso me esforçar, entende? Então, se você não é ainda um marido romântico e tal, você tem que se esforçar, porque esse é um ingrediente. Amar a sua esposa é um ingrediente que não pode faltar. Uma mulher, ela precisa sim se sentir amada. Essa é a vontade de Deus, que toda mulher se sinta amada, porque é um ingrediente que não pode faltar, tá bom? Então, nós vamos agora para o segundo ponto. Então, ponto 2, checando a lista pré-nupcial. Vamos ver aqui alguns pontos, tá? Aqui que ele lista. As expectativas do casamento são muitas e variam de muitas maneiras. Alguns se casam por motivos errados, como atração física, segurança financeira, segurança física, estabilidade emocional, compatibilidade sexual, fuga da casa dos pais, fuga de um lar desestruturado, baixa autoimagem, acordos e assim vai. Cedo ou tarde, esses motivos aparecem e comprometem o casamento, né? Existe uma realidade muito forte nos dias de hoje, é que as pessoas elas tentam resolver os seus problemas com o casamento, né? Então, tipo assim, a pessoa está vivendo uma tragédia na sua casa, na sua família, ou ela tem algum problema pessoal, então ela acha que casando ela vai resolver isso. Por favor, não faça isso. É muito importante que você entenda que se doar a alguém é o que nós fazemos quando nós nos casamos. Então, servir aquela pessoa, amar aquela pessoa, sabe? Dedicar a sua vida a alguém, como que se faz isso? Carregando tanto peso nas costas, tantos problemas. Às vezes você chega num casamento pensando, agora resolvi meus problemas, mas na verdade você está cheio de problema, aí a outra pessoa também já tem os problemas dela, entendeu? Isso é um problema, isso é sinal de uma catástrofe, né? Giovanni, mas Jesus não resolve? Resolve. Mas é necessário passar por tudo isso? Será que você vai suportar tudo isso? Né? Será que vocês vão se permitir que Jesus faça uma obra na vida de vocês? Porque é melhor que ele faça antes de vocês se casarem, certo? Sabe, às vezes a gente entra nessa e eu vejo tanta gente querendo resolver seus problemas pessoais casando e não dá certo. Não dá certo, gente, não dá certo. Ele fala aqui uma coisa bem interessante. Cada pessoa deveria ser absolutamente honesta e sincera uma com a outra antes do casamento.
deveria haver liberdade para se abordar quaisquer questões, sejam elas espirituais, sociais, físicas ou qualquer aspecto que pertença ao passado um do outro. Você precisa ser claro, né? Realmente é a pessoa que você deseja se casar, vocês estão se conhecendo, vocês estão orando, vocês estão sendo acompanhados, né, pela liderança de vocês, pelos seus discipuladores. É importante que um conheça a história do outro, a família do outro, o que cada um já passou, o que foi superado, o que não foi. É muito importante. É um acordo. O casamento, ele é um acordo, não, desculpa, isso é muito fraco, é uma aliança. É uma aliança que não pode ser quebrada. Agora, você está disposto a fazer uma aliança com uma pessoa que não é honesta? Você estaria disposto a fazer uma aliança com uma pessoa que você mal conhece a vida dela? Você precisa pensar nisso. Você estaria disposto a fazer uma aliança que não pode ser quebrada com alguém que você tem dúvidas a respeito do caráter dela? Você precisa parar para pensar nisso. Você precisa ser transparente e a pessoa na qual você está conhecendo, você precisa enxergar nela transparência também, tá certo? Isso é muito importante. Se você vê que existe alguma coisa que está sendo encoberta, sabe, a pessoa está tentando colocar panos quentes ali, encobrir alguma coisa, desconfie. Se conhecer não é só para dizer sim, é para dizer não também, tá bom? Então, vamos dar continuidade. Ele fala aqui uma coisa bem interessante. O tempo longo fará o coração crescer em afinidade, tanto para aquele ou aquela que você planeja casar, quanto para outras pessoas. Certifique-se de que seu relacionamento já passou pelo teste do tempo. Você consegue ficar longe dessa pessoa? Você conseguiria viver um determinado tipo de tempo? Porque tem gente que, tipo assim, não, eu tô conhecendo a pessoa, eu só ando escanchado nela direto. Tem que estar com ela direto. Como é que faz isso? Você teria que ver essa questão, tá bom? Você tem afinidade suficiente com essa pessoa para se manter um tempo longe dela? Entendeu? Vocês têm confiança suficiente, né, de confiar, de que, olha, a gente está passando um tempo sem se ver, mas eu confio nessa pessoa. Ou não, eu tenho que estar lá direto com ela, eu tenho que ver ela todo dia, eu tenho que ver essa pessoa todo dia, eu tenho que ligar todo dia, eu tenho que... Sabe? É um teste de tempo que a apostila, ela indica aqui, né, que pode ser bastante interessante. Eu acho que isso mostra muito do nosso caráter, né? Então, isso é interessante, tá bom? Vamos aqui para um outro ponto. Eu quero só deixar claro, gente, que não dá para ler tudo por conta do nosso tempo. Então, é muito importante que você acompanhe, né, leia a apostila toda, tem muito ensinamento, muito, assim, coisas preciosíssimas, tá bom? Então, nós vamos aqui continuar ainda o ponto 2. Não há relacionamento na Terra que se aproxime deste relacionamento tão sagrado, como é o casamento. Ele excede ao relacionamento de um filho com a sua mãe ou pai. O próprio Salvador indicou que o homem deveria deixar seu pai e sua mãe e unir-se-á a sua própria esposa. Aqui ele não está dizendo que se deve negligenciar os pais. Longe disso. Significa que as obrigações conjugais vêm primeiro. A partir do momento que um homem e uma mulher chegam ao altar, seu mais alto dever é de um para com o outro. Existem aqui dois paralelos, né? Aqui eu consigo enxergar duas situações. Primeiro são os filhos que são apegados demais aos pais, então que de alguma forma são muito dependentes, não conseguem se deixar dos pais. Como a apostila falou aqui, não é uma questão de negligenciar pais, tá? É importante que nós sempre venhamos a estar perto da nossa família, com certeza, honrá-los, se fazer presentes como filhos. Mas o que nós estamos querendo deixar claro é o seguinte: casou, meu querido, primeiro a sua família, né, a sua esposa, certo? Então, quando o Senhor diz, vamos ver aqui o texto aqui, que para ficar bem mais claro, né? É que o homem deveria deixar o pai e mãe e unir-se à sua esposa. Isso aqui é uma outra coisa que não pode faltar no casamento. Acho que você precisa ter o seu lugar, né, para poder
gerar ali a sua família, entendeu? Isso é uma outra receita importante para o casamento. Não negligenciando os pais, obviamente. Uma outra coisa que a gente consegue enxergar aqui é que muitas das vezes os casais, principalmente quando têm filhos, né? Eles centralizam toda a sua atenção nos filhos e esquecem de ter um relacionamento, né? O relacionamento família, ela já não gira mais em torno dos dois ou dos três ao mesmo tempo. Parece que toda a atenção é tomada pelo filho, né? E eu até entendo que existe um determinado tempo em que a criança, principalmente quando eles são bem bebês, é necessário sim uma atenção, mas o que vai permanecer, meu querido, é você e a sua esposa. Então, muitas das vezes, o que a gente vê é que depois que os filhos crescem, saem de casa, existem dois estranhos dentro de casa. Um homem e uma mulher que já nem se parecem mais, assim, marido e mulher. Eles sabiam ser pais, mas eles já tinham se esquecido de ser de como é que é um marido e uma esposa. Não deixe isso acontecer, tá bom? Eu estou falando isso agora, a gente vai estudar isso mais profundamente quando a gente chegar na parte de criação de filhos, mas já vou adiantando que o homem, a mulher, o marido e a esposa, eles precisam sim dedicar tempo para eles, né? Não só para os filhos. É necessário que sempre haja, os filhos precisam enxergar, né, que existe, cada um está cumprindo o seu papel dentro de casa. É importante para o filho enxergar isso, né, que eles não são apenas pais, eles são marido e mulher. Isso é importante para se gerar uma boa estrutura dentro de casa, inclusive na formação do caráter dos seus filhos, tá bom? Então, nós vamos aqui agora para o ponto 3, que é comprometimento. Vamos lá então. O casamento é o laço que somente pode ser desfeito pela morte. A cerimônia é centrada numa aliança entre duas pessoas que trocam votos e declaram um ao outro se amar, respeitar e confortar-se até que a morte os separe. A cerimônia antecipa um compromisso exclusivo para os eventos futuros, independente do que aconteça, no melhor ou pior, na saúde ou na doença, na riqueza ou na pobreza. Estas duas pessoas se colocam diante de Deus e formam uma aliança que somente a morte poderá anular. Esse é um ingrediente fundamental para um casamento. Que ingrediente é esse? O compromisso de se fazer uma aliança até que a morte os separe. Você precisa entender isso quando você está casando. É um ingrediente que não pode faltar. Como nós falamos, aquele que criou o casamento, ele que determina o que um casamento tem que ter e como ele deve ser. E o casamento que é estabelecido por Deus é que somente a morte pode separar essa aliança, certo? Então, por que eu estou falando isso? Mas isso é óbvio. É óbvio assim, né? Para o mundo de hoje não é, tá? Então, o divórcio é só o que está acontecendo aí nesse mundo. E eu queria colocar aqui um outro ponto. Irmãos, casamento é uma cerimônia de honra. E tem sido comum também no nosso meio, na sociedade, não se dar tanto valor a isso. Vamos fazer qualquer coisa. A gente faz uma festinha. Casamento é uma cerimônia de honra, meu amigo. E isso é importante, tem valor para Deus, tem valor para a igreja, tem valor para a noiva e tem que ter valor para o noivo. Principalmente para o noivo. Certo? Lembra que nós falamos aqui que o marido precisa amar a esposa, que a Bíblia faz essa comparação do casamento, né, do marido e a esposa com Cristo e a igreja? Como que você acha que seria uma cerimônia de Cristo se encontrando com a igreja? De qualquer jeito? Não. Sabe? Dentro das nossas limitações, dentro de um padrão em que a gente não vai ficar endividado, nós devemos fazer o nosso melhor para que nós possamos honrar ao nosso Deus, honrar a pessoa com quem nós vamos estar casando. Cerimônia é importante, nós devemos fazer o nosso melhor.
quando eu fui me casar, quando nós planejamos o nosso casamento, nós noivamos e nos casamos em 1 ano e 4 meses, mais ou menos. E quando nós já trabalhávamos, nós não tínhamos nenhum dinheiro guardado, mas nós tínhamos mais ou menos uma noção do que nós podíamos fazer. E foi impressionante como Deus fez muito mais além do que aquilo que nós iríamos fazer. Nós tivemos tanta condição de melhorar o que nós queríamos fazer, que nós quebramos um contrato com um buffet que nós íamos fazer e fomos para um buffet muito melhor, porque o Senhor nos deu condição para isso. Mas, desde sempre, nós queremos fazer o melhor. Desde sempre, quando nós decidimos, nós vamos nos casar, suar a camisa, meu amigo, sabe? Correr atrás e fazer o melhor, porque era uma cerimônia de honra. Então, não despreze isso. O mundo vai dizer que não precisa, que guarda o dinheiro para a lua de mel. Sabe, lua de mel também é importante, mas a cerimônia com que você vai estar firmando esse compromisso, essa aliança diante de Deus e com Deus é muito importante. Então nós temos que aprender a dar valor sim à cerimônia. Faça o seu melhor. Talvez o seu casamento não seja um casamento de luxo, uma cerimônia de luxo, mas meu amigo, é muito importante você bater no peito e dizer, olha, eu fiz o meu melhor, tá bom? Então, nós vamos agora para o 4º ponto. Flexibilidade e compreensão. Todo pastor à frente de uma igreja sabe o quanto isso é verdade. Quando duas vidas se unem, tem de haver necessariamente, por um tempo, uma colisão de duas vidas. Nós todos somos frutos de diferentes origens, famílias, temperamentos e personalidades. Muitos ajustes precisam ser feitos e cada um deve ter o coração compreensivo e desejar abençoar juntos este relacionamento. Eles começam a entender que há uma grande diferença na maneira de pensar de um homem e de uma mulher. Com certeza, o período em que nós mais tivemos atritos, né, eu e a minha esposa, foi no começo do casamento. Não tenha dúvida. Hoje eu posso dizer que o ano que se passou foi o melhor ano do meu casamento, certo? Não porque os outros foram muito ruins, mas é porque a gente vai mudando e se adaptando e aprendendo a viver junto. Então, eu considero o primeiro ano um ano muito difícil, mas a meu ver também é o ano mais importante, porque é o ano em que você mais vai ser trabalhado, onde você vai precisar realmente ser flexível e compreender a necessidade um do outro, né? Então, precisa ter muita paciência, mas você precisa entender que é necessário. São duas pessoas diferentes, com realidades diferentes, com famílias e costumes diferentes, histórias diferentes, morando numa mesma casa, sendo família. Você pegar duas coisas diferentes e fazer com que ela seja uma só é muito difícil, mas é possível. O nome disso é casamento, tá? Então, um ponto aqui que ele vai falar aqui é o seguinte: a melhor maneira de se fazer esses ajustes é frequentemente usar estas 7 palavras. Sinto muito, perdoe-me e eu te amo. Isso é muito importante. Irmãos, eu vou abrir um parênteses. Isso aqui não é nem ser romântico. Sinto muito, perdoe-me e eu te amo. Isso é o mínimo de educação que uma pessoa tem que ter para se relacionar com qualquer pessoa. Certo? Você ser educado, gentil com a sua esposa, né? Ela é sua esposa. Eu tenho certeza que no seu trabalho você não pode ser mal educado, você não pode ser ignorante. E por que você vai fazer isso dentro de casa? Uma das coisas que eu tenho aprendido, irmãos, é que o nosso lar, a nossa casa, ele precisa ser o melhor lugar para a gente estar. E são coisas como essa que fazem com que a nossa casa e o nosso lar sejam um ambiente agradável, sabe? Por favor, obrigado, com licença, eu te amo, desculpa, bom dia, me perdoa. Isso é importantíssimo para qualquer tipo de relacionamento.
Agora, imagina dentro de casa. É muito mais importante, porque você passa muito mais tempo com aquela pessoa, com seus filhos, com sua esposa, com seu marido. É muito mais importante você manter, é muito mais importante você conseguir manter a harmonia dentro de casa. Irmãos, se a nossa casa não é um lugar de paz, não é um lugar onde nós desejamos estar, sabe, aquela vontade de sair do trabalho, cara, como eu quero chegar em casa. Existem pessoas que não têm isso. Por que você acha que muitos homens saem de casa e saem do trabalho e vão pro bar beber? Eles saem do trabalho e vão eles querem ir para qualquer outro canto, menos para casa. Ou mesmo a mulher sair com as amigas, ir pro shopping, mas a última coisa que ela quer é ir para casa. Isso é horrível. É horrível para qualquer pessoa que deseja ter um lar de paz, ter um lar cristão, um lar abençoado. Nós precisamos fazer com que a nossa casa, a nossa família, o nosso relacionamento dentro de casa seja o mais harmonioso possível. E existem coisas que são simples. Isso aqui é hábito que você pode criar. Com licença, bom dia, obrigado. Sabe, palavras que você precisa aprender a usar e colocar elas em prática para que isso se torne uma cultura dentro da sua casa. Tá? Então eu queria falar aqui sobre um outro ponto que eu achei muito interessante também. Ao se descobrir muitas diferenças, os casais às vezes ficam desanimados e concluem que seu casamento foi um horrível erro. Entenda, novamente, o casamento requer sacrifícios e ajustes de ambas as partes. É fácil esquecer-se o quão maravilhoso foi o enquanto estava apaixonado antes do casamento. De novo, o casamento é o plano divino que funde duas vidas em uma. E isso acontece um dia de cada vez. Então, vocês começarão a amadurecer e elogiar-se mutuamente em tudo que fizerem. Como alguém que já disse, você jamais conhecerá alguém a não ser que conviva com ela. Isso é um fato. Requer sacrifício. É necessário abrir mão de muitas coisas. Tinha muita coisa que me irritava. Por exemplo, ver gente catando comida, né? Então tinha tempero. Eu gosto de cozinhar, então eu cozinho na minha casa. Então existem certas verduras e temperos que eu não coloco na comida, porque se eu colocar, a minha esposa ela vai catar, e eu tenho pavor de gente que cata comida. Então, tipo assim, eu tive que abrir mão de colocar os temperos que eu gosto, entendeu? Mas isso é o mínimo, é isso aqui, ó, entendeu? Existem outras coisas que a gente vai tentando se adaptar. E tem que se adaptar. O que é que você não pode o que é que não pode abrir mão? Você não pode abrir mão de princípios bíblicos. Nunca, jamais, em qualquer situação. Perdoar, amar, entendeu? Reconhecer, se arrepender, pedir perdão. Você não pode deixar de fazer essas coisas jamais, certo? Mas às vezes uma coisa que é sacrificante para você, sacrificante de você deixar, pode fazer um bem danado pro seu casamento. Então, eu me lembro que eu amo jiu-jitsu, eu amo lutar, é uma prática, é um esporte que eu gosto particularmente, mas depois que eu me casei, eu passei quase 3 anos sem treinar, porque eu via que era importante eu estar em casa, então eu abri mão disso, né? E quando eu tive a oportunidade de voltar a treinar, a minha esposa me apoiou, porque ela sabia que é uma coisa que eu gosto muito, e tinha deixado de lado porque eu queria passar mais tempo com ela. Então assim, ela não gosta, mas ela me apoiou nesse momento agora, porque ela viu que eu estava precisando voltar a fazer uma atividade física, e a gente conseguiu encaixar no tempo necessário. Mas sabe, um cedeu, depois o outro cedeu também para poder dar certo, e aí as coisas vão se encaixando, sabe? Às vezes é uma coisa que só você gosta, mas que faz um mal danado pro seu casamento. Então, meu amigo, deixa pra lá. É muito melhor você ter um lar saudável do que satisfazer uma vontade sua, tá bom? Ele vai fazer aqui uma analogia que eu acho muito bacana. Deixe-nos ilustrar como isso funciona. Você já observou 2 rios que se fundem? Tornam-se apenas um? Pode ser um riacho lamacento e outro de águas claras. No ponto onde eles se encontram, um claro divisor de águas. A água barrenta se destaca mais que as águas limpas.
Ao seguir o rio, você ficará surpreso que depois de alguns quilômetros, todos os sinais distintos de ambos desaparecem. Os rios já se fundiram completamente. Assim são duas vidas que se fundem no casamento. Então veja só, o marido é um rio de um jeito, a mulher um rio de outro jeito, um mais barrento, outro de água clara, enfim. A questão é, quando você junta as duas coisas, eles já não são mais iguais. Nenhum é barrento, nem outro é de água clara. Eles são outra coisa. Então, se você bem parar para pensar, se você ainda continua o mesmo de quando você se casou, pode ter alguma coisa errada. O ideal é que vocês consigam chegar a uma identidade de serem apenas um, que conseguem caminhar juntos. Se vocês ainda continuam os mesmos, certamente alguma coisa está dando errado ou esse casamento já está por um fio. Glória a Deus que nós vemos pessoas, principalmente na igreja, de pessoas que aprenderam, famílias maravilhosas, de casais que aprenderam a caminhar juntos, que já não são mais os mesmos, entendeu? Então veja só, eu não sou mais o mesmo de quando eu me casei, a minha esposa já não é mais a mesma de quando ela se casou, e isso foi bom porque nós mudamos para o nosso bem. Ambos tiveram que abrir mão de coisas que gostavam, mas isso foi importante para nós, para que nós pudéssemos estar juntos hoje, para poder manter aquilo que é um ingrediente que não pode faltar, que é o para sempre, o até que a morte os separe. Esse é o nosso compromisso. O nosso compromisso é ficar junto para sempre, até que a morte nos separe. Então, o que a gente vai fazer para que isso aconteça? Eu vou ter que abrir mão de quê para que isso aconteça? Não é? Então, para a gente poder encerrar, é isso. Peço que você faça a leitura dos pontos que nós lemos, do 1, 2, 3 e 4. E segunda-feira agora, nós já vamos estar com a nossa aula online, já está acontecendo desde a aula passada. Eu estou passando esse vídeo para as pessoas que não conseguiram assistir, principalmente as pessoas que são matriculadas na turma de 21 horas. É uma mudança muito radical migrar para a turma de 18h30, porque esse é o horário que dá para a gente fazer para que a gente não possa perder as programações da igreja, que acontecem nas segundas, tem o Tadel para os líderes, tem segunda-feira profética, então é por isso que nós juntamos as duas turmas, tá bom? Então, que o Senhor te abençoe, que você possa meditar a respeito dessas coisas e que você tenha uma família abençoada no nome de Jesus. Amém.